Boa noite, meus amigos. Estamos mais uma vez reunidos aqui para conversarmos sobre a palavra do nosso Deus. Em dias difíceis, em situações complicadas como nós estamos enfrentando em todo o mundo hoje, e onde as autoridades, como havia falado no vídeo anterior, não podem suprir porque estão investindo milhões e bilhões de dólares e não encontram solução. Qual a solução? Confiarmos no Senhor. E hoje nós vamos comentar sobre a bem-aventurança. Bem-aventurados os que não viram, mas creram. E aí quando Jesus sobe ao Monte das Bem-aventuranças, ele declama ali algumas coisas ensinando ao povo as bem-aventuranças. Como está no capítulo de Mateus, capítulo 5, no Monte da Bem-aventurança. E Jesus vem ensinando. Porque ele sabia que nós passaríamos por questões como essa que estamos passando hoje, e não teríamos apoio do homem, nem do dinheiro, nem da força, nem da autoridade humana. Nada poderia nos afastar o perigo. Somente a mão de Deus. Então, encontramos aqui na Bíblia Sagrada um refúgio para nós buscarmos aqui ensinamento, buscarmos acalento para o nosso coração, buscarmos acalento para as certezas que precisamos alcançar para enfrentar os dias vindouros. Buscar a certeza de que tem alguém com poder sobrenatural investindo sobre nossa vida, que já investiu na nossa vida, que foi Jesus Cristo, que morreu na cruz por nós, levando todas as nossas mazelas, fazendo com que nós venhamos a se tornar pessoas melhores, nos dando a condição de nos transformar. Como Russell Shedd fala, ele prega sobre a bem-aventurança, ele fala que a bem-aventurança é uma forma do homem transformar o seu interior e adaptar-se ao meio externo com as qualidades modificadas desse ser. Então precisamos saber quais são essas bem-aventuranças e meditar sobre elas. Hoje nós vamos falar sobre a bem-aventurança no Mateus capítulo 5, versículo 13, que fala sobre a bem-aventurança. Vamos ler aqui, ó. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Então aqui nós encontramos um ensinamento de Cristo, no qual ele compara um homem bem-aventurado ao sal da terra e à luz do mundo. Você quando come algo que não tem sal o suficiente, você verifica que a comida fica insípida, fica insossa, né? E isso desmotiva você a ingerir aquele alimento, porque não tem um sabor tão agradável. Então você acrescenta sal. Você também num ambiente necessita de luz, porque se um ambiente ficar escuro, você tem que botar, nem que seja um candeeirozinho, uma lâmpada, uma vela, para poder iluminar ou trazer pelo menos uma penumbra para que você se sinta melhor. Então, quando Jesus nos ensina na Bíblia, ele traz fundamentos tremendos que suplanta todo o entendimento humano, que não tem como você explicar através de ensinamentos que o homem pode produzir. Então você encontra na Bíblia Sagrada, que eu vejo como um manual da vida do ser humano. Você quando compra um aparelho, você tem manual de tudo. Você tem o manual do celular, do computador, da televisão, do telefone, de tudo que você for comprar, do carro, da máquina de lavar, tudo que você compra, você tem ali um manual de instrução. Só que o mais complexo, que é a vida do homem, não se encontra manual em canto nenhum. Somente a Bíblia fala sobre isso. Somente a Bíblia tem ensinamentos que vão nos orientar a como conduzir a vida de um ser humano. Quando você observa a sociedade, você encontra várias vertentes da sociedade, várias camadas, nas quais você vê mais ensinamento, mais cultura, menos cultura. E a Bíblia não deixa de ser uma forma de você buscar ensinamento, aprendizado. Não estou aqui falando sobre religião, não estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre se
tratar, a pessoa buscar redimir os seus problemas, seus pecados, suas dificuldades, tentar buscar uma vida mais reta, uma vida mais tranquila, porque hoje a juventude não tem parâmetros. E os pais que são pais dessa juventude estão na média de 30 anos, também não tem parâmetro, porque a sociedade vem caminhando para uma dissolução, um desmonte do quadro chamado família. E família é a base do ensinamento do ser humano. A família é responsável por introduzir vários e vários conhecimentos, vários e vários códigos de postura, de conduta para o ser humano. Então você vê que não é a escola responsável por fazer a educação do seu filho, formar a educação do seu filho, da sua filha, mas é a família. Então, se tem uma família desajustada, por exemplo, uma família que os pais, por algum dissabor, se separaram. É claro que nós hoje vivemos dias difíceis e aí os casais não se entendem e se separam. Não que isso é o fim do mundo, mas não é algo que vai ser bom. Na essência do ser humano, ele não casa para se separar. Ele não casa para depois, não gostei, vou trocar. Não. Você nota que toda separação é com dissabor, é com choro, é com pesar. As pessoas não gostam de sair. Tanto que acontece tanto feminicídio, porque muitas das vezes o marido gosta mais da esposa e a esposa, por circunstâncias, não gosta mais dele, perde o gosto por aquele esposo, e aí pede para se separar, ele não aceita, e aí ele acha que ela não pode viver com uma outra pessoa. Mas isso aí, a gente precisa ensinar aos nossos jovens, às nossas crianças, que comportamentos humanos aprendem-se dentro de casa. Se o lar é desfeito, como é que você vai formar um ser humano com um lar desfeito? Se ele não tem ali um parâmetro do pai, um parâmetro da mãe, um parâmetro do casal, um parâmetro da família. Então, ali falta parte desse ensinamento. É claro que nós temos aí muitos e muitos testemunhos de pais que criaram seus filhos sem mães, de mães que criaram seus filhos sem pais. Mas você nota que esses pais se esforçaram acima do normal, além do normal. Então, para quê? Para montar um padrão, uma conduta para seus filhos. Para poder passar o ensinamento que aprenderam com os pais ou com os avós, e fazer a formação daquele ser que vai conviver em sociedade. Então hoje, se você estiver no ônibus e uma pessoa pisar no seu pé, se você falar alguma coisa, aquela pessoa é capaz de te xingar, te bater, querer lançar palavras. É muito difícil hoje o convívio social. Numa fila, as pessoas só pensam em tirar vantagem uma das outras, porque não respeitam o lugar das outras. Então o ser humano está se degradando, como o Senhor explica na palavra, que nos últimos dias o ser humano estaria por conta de pai matar filho, filho matar pai. Então nós estamos vendo isso acontecer. Muitas famílias estão sendo destruídas por esse tipo de coisa, por falta de ensinamento, de conduta do ser humano. Eu não estou falando de religião, eu estou falando de conduta do ser humano. Como o ser humano tem que se portar. E aí a coisa que eu vejo mais forte, a origem mais forte, que nos conduzem a uma conduta mais adequada de ser humano, é a Bíblia. Por mais que outras pessoas, não, isso aí é besteira, eu não acredito nisso. Mas quando a situação fica difícil, eles procuram alguém, ora por mim. Poxa, me fala como acontece, como é que eu falo com esse Deus? Porque acham que podem viver sem se aproximar de quem escreveu, quem montou, quem moldou esse manual. E aí as pessoas estão sendo levadas ao extremo, estão indo para o inferno, mesmo sem conhecer que o inferno existe. Isso é uma das artimanhas do inimigo. É uma das artimanhas de Satanás, o inimigo de nossas almas. Quando o Senhor montou esse manual, ele disse aonde estava o perigo. Tanto que você começa a ver no meio do Jardim do Éden, quando ele instrui Eva e Adão e Eva, para que não fosse até o centro do jardim mexer naquele fruto que ali estava, que não podia ser mexido. Mas
por interferência de Satanás e que foi até a mulher e seduziu a mulher. É claro que a culpa não é só da mulher, a culpa também é de Adão, porque Adão deveria ter tomado conta para que ela não fosse até lá, porque o homem não saiu da mulher, a mulher saiu do homem, então a mulher é um complemento do homem, é uma ajudadora, ela tem qualidades que o homem não tem, como o homem tem qualidades que a mulher não tem, é por isso que um completa o outro. Então é quando se fala na Bíblia assim, que deixará seu pai e sua mãe para que se torne uma só carne. Quando você constitui uma família, você constrói um indivíduo de duas partes, marido e mulher, para que possa buscar criar seus filhos, fazer ali a sua família, ensinar, porque o pai tem conceitos para passar para os filhos, a mãe tem conceito para passar para os filhos, os dois juntos têm conceitos para passar para os filhos, e aí forma o caráter moral, forma a pessoa em si que vai viver em sociedade. Então hoje nós estamos vendo aí que o sal da terra está se extinguindo. As pessoas não têm mais conduta para viver em sociedade e nem para ajudar outras pessoas a buscarem um código de conduta. Então, tenho muitas falhas. Isso aí é inevitável. Como eu, todos têm dificuldades. É por isso que me apego ao meu manual e tento sanar as minhas dificuldades através desse manual. Então é por isso que estamos juntos aqui, para tentar fazer o mesmo com vocês que estão me assistindo, porque hoje, quando fui ao sepultamento e à cremação do pai de um padrinho de casamento, vi ali que nem poder mais, na atual conjuntura, no momento atual, velar os seus mortos, não está se podendo, porque a pessoa que é diagnosticada com Covid-19, ela não tem como ficar ali exposta, não, ela já vai direto, porque ele foi cremado, foi direto para o forno, e foi cremado, e aí nós nos reunimos ali simbolicamente, fizemos uma oração, e aí eu retornei para casa, bastante chateado. Sabemos que a pessoa tinha uma idade avançada, mas nós não queremos perder nossos entes. Eu tenho meu pai com 71 anos também, graças a Deus meu irmão cuida dele, ele tem uma deficiência, agora está com uma dificuldade de andar, e vejo que a cada dia que passa, nós precisamos dar mais valor às pessoas. Então, essa circunstância toda que o ser humano está passando no mundo inteiro está fazendo o povo refletir. Que valor você tem? Qual valor seu pai tem? Você nota que a circunstância da vida faz hoje com que você tome conta para você não ser um portador do vírus que pode matar os seus pais, seus avós. Isso é para você olhar para eles, isso é para você passar a zelar por eles, isso é para você poder entender que eles são importantes na sua vida. E é por isso que eles são mais vulneráveis. Então, vamos meditar, vamos buscar entendimento, vamos nos preparar, vamos nos moldar. Quando nós saímos, até um carro novo, quando sai da fábrica, ele tem alguns defeitos. E é por isso que tem o recal. Então, a Bíblia é o manual do ser humano como um recal. Você nasce e tem alguns probleminhas, você precisa se ajustar. Então senta, medita, independente se é da igreja A, B, C ou D. Não. Religião A, B ou C ou D. Pega a Bíblia e fala assim, Senhor, o Senhor que inspirou isso aqui, os homens escreverem esse título, esse livro para nos orientar. Então abra o meu entendimento. Me dê discernimento e sabedoria para entender o que o Senhor quer falar comigo. Muda o meu ser. Quando você fizer isso e começar a ler a Bíblia, eu tenho certeza absoluta que você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar um ser humano mais agradável, um ser humano mais fácil de conviver com as outras pessoas, porque você vai conseguir entender que as outras pessoas também têm dificuldades. E elas precisam ser amadas da forma que são, com os seus defeitos, com as suas qualidades. Eu li num livro A Chave Mestra das Riquezas de Napoleão Hill, e ele traz uma mensagem muito interessante que ele fala assim, ó, o homem não foi feito para entender um ao outro, mas ele foi feito para conviver um com os outros.
nós precisamos conviver uns com os outros. Então você precisa conviver com o seu esposo. Não vamos deixar o inimigo criar dissensão, não vamos deixar o inimigo criar separação porque os pais estão dentro de casa com os filhos. Não, 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 não. Aprenda a olhar e valorizar. Aprenda a ser tolerante. Aprenda a respirar fundo. Se você tiver que sair um pouquinho, vá para o quarto, deixa eles na sala, medita. Se você puder não responder, a melhor situação, você calar e aprender a se humilhar. Se você for ver as partes da bem-aventurança, Jesus ensina isso. Quando você se humilha, o Senhor te exalta. Bem-aventurados, está aqui, ó, vamos ler para que possamos não ficar só em minhas palavras. Eu vou começar aqui em Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exaltai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. 13. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Então, no 14 diz assim, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Então aqui, Jesus nos ensina que nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Mas para que nós possamos ter esse título de sal da terra e luz do mundo, precisamos nos moldar, precisamos transformar o nosso ser, para poder entender nas outras pessoas que você tem que ser manso, que você tem que ser misericordioso, que você tem que ter todas essas qualidades que o Senhor fala e trata como bem-aventurança. Então, eu creio que vocês possam hoje meditar nessa passagem de Mateus 5, do 1 ao 14, e entender que precisamos nos entronizar, precisamos olhar para dentro de nós nesse momento agora, que todos estão reclusos, precisamos avaliar as nossas condutas, precisamos entender que somos pessoas necessitadas de transformação. Precisamos ser transformados, mas por qual parâmetro? Por qual parâmetro, pastor? Precisamos ser transformados pelo manual da nossa vida. A Bíblia é o manual da vida do ser humano, escrita por o Deus que lhe criou. Então, creia nisso. Você precisa mudar, ser um bem-aventurado. Seja um bem-aventurado. Seja aquele que seja manso, misericordioso, sal, luz. E aí, por final, nós vamos estar orando agora, pedindo ao Senhor que venha nos trazer entendimento, sabedoria, que possa nos dar a longanimidade, os dons do Espírito dele, que você vai encontrar na Bíblia também. Então, eu não estou aqui te chamando para a igreja A, B ou C. Eu estou te convidando para você ler o manual da sua vida. Eu tenho certeza absoluta que se você abrir a Bíblia e ler, você vai encontrar resposta para o que está te afligindo hoje. O que te aflige hoje, eu não sei o que é. O que te incomoda hoje, eu não sei o que é. Mas eu tenho certeza que se você abrir o manual e ler, Deus vai falar contigo. Deus vai mostrar a você o caminho que você deve trilhar para passar por essa tribulação que você está vivendo, passar por essa dificuldade e se tornar uma pessoa melhor. Porque esse peso de tribulação vai te causar uma mudança. Você sai aprimorado, você sai transformado, modificado e bem-aventurado. Então, nessa noite, que o Senhor possa visitar cada lar que esse vídeo está alcançando. Que o Senhor possa
visitar a sua dificuldade, a mazela que você está enfrentando, eu não sei qual é, mas que o Senhor sabe. Ele é um Deus onipresente. Nós vamos ter aqui várias oportunidades de estarmos conversando sobre vários e vários assuntos, o que o Senhor tem me ensinado. Vou compartilhar com vocês, aqueles que querem. Sei que vão ter muitas críticas. As críticas são inerentes a quando nós nos colocamos dispostos a ensinar alguma coisa a alguém. Uns aceitam, outros não. Como Jesus também veio e também foi rejeitado, ele veio para os seus e os seus o rejeitaram, ele abriu aos gentios. Então quem quer ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então nessa noite, eu vou estar orando agora pelas famílias, pelo Brasil, por cada família que está vendo esse vídeo, que vai poder ver esse vídeo. Eu vou pedir ao Senhor que venha nos trazer acalento ao coração, trazer um bálsamo para refrigério da nossa alma. Porque muitos hoje estão estarrecidos, não estão sabendo o que fazer e como fazer para sair de casa. Uns sem comida, outros sem água e outros com dinheiro e tal, mas também com medo de sair de casa. Então, vamos orar em nome de Jesus. Senhor meu Deus, sabemos que Tu és o Criador dos céus e da terra. Sabemos, Deus, que nada foge do controle das Tuas mãos. Sabemos que o Senhor deixou aqui inspirado no livro, Senhor, sagrado, instruções para que nós possamos nos tornar pessoas melhores. Porque sabemos que sem essas instruções não teremos condições de nos aproximarmos de Ti, Senhor. De chegarmos ao Senhor, de nos aproximarmos do Deus Criador. Porque a Tua santidade é tamanha, tão grande, Senhor. Se nós chegarmos à Tua presença de qualquer maneira, nós podemos ser consumidos pela glória que emana do Seu trono. Mas pela Tua misericórdia e graça, Senhor, o Senhor diz assim: vinde, filhinhos de meu Pai, como estais. Então nessa noite eu convido você que não tem em quem crer, não tem em quem depositar sua confiança, não tem em quem você estender a mão para te ajudar, mas que você possa entender que o Deus onipresente, Ele está aqui neste lugar que eu estou orando agora, está aí com você. Ele está com você aí, do lado da tua cama do hospital, do lado da tua cama do teu leito, dentro da prisão. Se você está aprisionado por algum motivo, o Senhor também se faz presente aí, porque Ele é onipresente. O Senhor, Ele detém o poder nas mãos. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim da criação. Então, se Ele te criou, o teu início foi Deus que fez, o teu fim só o Senhor pode determinar. Pode ter o que for, Covid-19, Covid-59, Covid-1009. Eu não estou preocupado. Eu estou preocupado em que se você tiver que partir dessa para outra, que todos vão morrer um dia, que saiba para onde você está indo e que você tentou fazer o que o manual da sua vida te ensinava como código de conduta para que você não entrasse em curto. Entrar em curto é surtar. Entrar em curto é perder a direção. Entrar em curto, quando um aparelho entra em curto, é que ele não está em funcionamento perfeito. Então, quando você entra em curto como ser humano, você surta. Você quer se matar, você quer beber, você quer se drogar, quer se prostituir. Isso é entrar em curto, é surtar. Sair do padrão de conduta, que a Bíblia nos ensina que é errado. Esse padrão aí, que as pessoas querem criar na sociedade, de fornicação, adultério, bebedice, glutonaria, tudo que você possa imaginar que foge do padrão bíblico, não é bom para nossas vidas. Então que o Senhor visite cada um de vocês. É o que o teu servo te pede, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, para que nós possamos continuar com isso aí, sabendo, eu gostaria de um feedback. Então, se você gostou do vídeo, dá um like. Não estou preocupado com quantidade, não. Estou preocupado com qualidade. Se você gostou, eu quero falar para quem gostou. Eu quero conversar com quem quer me ouvir. Compartilhe com os seus amigos, que isso com certeza vai ajudar pessoas. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.